Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a aquisição da língua. Como que a gente entende, né? Como que as palavras se organizam na nossa cabeça? Será que dentro da nossa cabeça tem um dicionário e quando a gente aprende palavras novas, ele entra para esse dicionário e a gente começa a falar? Bom, eu acredito que não. E eu acredito que vocês também concordem comigo, que é um processo um pouco mais complexo. Então, para conseguir explicar isso, eu vou usar a ajuda de alguns símbolos e alguns conceitos muito antigos. Esse símbolo aqui eu aposto que você já viu ele em algum lugar. Quando eu pergunto para as pessoas, que símbolo é esse? As pessoas geralmente falam que é o símbolo do Yin e Yang, né? Mas o nome desse símbolo, na verdade, é Tao. Tal, ok? Olha aqui, esse é o livro, o símbolo, né, idealizado pelo filósofo chinês Lao Tzu, ok? Esse aqui é o livro Tao Te Ching, muito bom, recomendo, inclusive. E, bom, Tao, o que significa Tao? Em chinês, Tao significa fluxo. E o que que isso significa, né? O que que esse símbolo significa? Bom, a nossa mente, ela interpreta as coisas através da dualidade. A gente pega um conceito e separa aquelas coisas, a gente separa as coisas para conseguir entender elas, para que elas façam sentido na nossa cabeça. Por exemplo, né? Vamos pegar esse símbolo aqui, né? Yin e Yang, vamos chamar A e B, né? A gente vê aqui que tem A e tem B. Mas espera aí, dentro de B também tem A. E dentro de A também tem B, né? E essa é a forma, mas a gente separa e é muito claro pra gente a diferença entre A e B. É muito claro. Mas na verdade um tem um pouco do outro e eles coexistem em equilíbrio e no fim das contas é tudo a mesma coisa. O tal, o fluxo, é a ideia de que esse símbolo aqui ele tá girando o tempo inteiro. E isso é verdade, não é mesmo? A gente está girando o tempo inteiro, a gente está girando na Terra, a Terra está girando em volta do Sol, e o Sol está girando em volta da, da Via Láctea, que está girando em volta do centro do universo, e a gente está girando a uma velocidade absurda. Mas quando eu olho para fora, eu olho para frente, eu vejo tudo parado, não é mesmo? Bom, então vamos aprofundar um pouco mais nesse conceito, entender um pouco mais da dualidade. Eu acredito que você sabe e você tem total consciência de que o quente e o frio são muito diferentes, não é mesmo? Claro, o quente e o frio, eles são diferentes. Eles não são a mesma coisa. Isso é muito claro pra gente. Isso é lógico pra gente. Opa, a minha filha, ela tem, claro, esse conceito de que de alguma coisa é quente e alguma coisa é fria. Mas se a gente pega um termômetro, você consegue mostrar pra mim no termômetro onde começa o quente e onde termina o frio? Ou vice-versa? Não é? Para uma pessoa que mora no Alasca, por exemplo, o conceito dele de frio vai ser totalmente diferente do seu conceito de frio. E se você passar a viver lá por um bom tempo, você também vai mudar um pouquinho o seu conceito de frio. Né? Alguém que mora no Amazonas, por exemplo, talvez o que é calor para alguém que mora numa região mais quente, né, seja considerado frio. E a gente não consegue dizer exatamente. A gente não consegue. Quente e frio, eles são, na verdade, a mesma coisa, sabe? Vamos pegar um outro exemplo. Grande e pequeno. É clara a diferença entre grande e pequeno, não é mesmo? Mas e se eu pegar uma régua? Você sabe me dizer onde é que começa o grande e termina o pequeno? Não. Essa garrafa aqui, ela é grande ou ela é pequena? Bom, comparada com o Sol essa garrafa é muito pequena. Mas comparada com um átomo, essa garrafa é muito grande. Então, mas pra gente é muito claro a diferença entre isso. A mesma coisa, essa parede, né? Ela é dura ou ela é mole, né? E quando a gente amplifica isso, a gente dá um zoom, a gente vê que ela não é tão sólida assim, que na verdade tem vários espaços vazios entre os átomos dessa parede, e o que ela tem de tão sólida assim, na verdade não é tão sólida. Na verdade tem muito espaço vazio entre ela. A parede e o ar, eles são muito parecidos quando você olha bem de pertinho, sabe? Mas, pra gente é clara a diferença. Porque é assim que nós usamos o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele separa as coisas. É o conceito da dualidade. Ele separa as coisas que na verdade são uma só. A realidade é que as coisas e tudo é um só. Mas pra gente compreender as coisas, nós dividimos as coisas. Então é isso. Esse símbolo aqui ele é muito antigo, tem mais de 4.000 anos, né? Essa filosofia tem mais de 4.000 anos.
Mas aí a gente vem para um conceito um pouco mais moderno. Vou apresentar esse cara, esse bigodudo para vocês. O nome dele é Ferdinand de Saussure. Ele é belga. E, bom, ele é um linguista. Um linguista é um cientista da língua. Eu acredito que para a maioria das pessoas, língua portuguesa, durante a escola, foi estudo da gramática. A gente estudar a gramática era estudar a língua portuguesa. Mas um linguista, ele observa a língua com os olhos de um biólogo, por exemplo. Um biólogo, ele não olha para a árvore e diz, essa árvore está errada. Essa árvore não deveria ser assim, o galho dela está errado. Não, um biólogo, ele olha para a árvore e fala, olha que interessante, essa árvore tem um galho assim, a folha assado. Ele observa as variações de árvores, as variações de folhas, a diversidade. E um linguista faz a mesma coisa. Ele observa as diferenças da língua, né? Das línguas. E ele procura entender o porquê, né? Então essa é a ciência da linguística, né? E o Ferdinand de Saussure, ele teve uma ideia muito bacana, né? Sobre como a gente aprende, como a gente entende a língua, né? Como que ela é processada na nossa cabeça? Será que é um dicionário? E a resposta é não é um dicionário, a gente não tem um dicionário. Se fosse isso, eu pegava uma palavra nova, por exemplo, bus, e eu saberia usar ela para me comunicar, mas se eu chegar para alguém em inglês e falar bus, a pessoa vai olhar para mim com uma cara de dúvida, ela vai pensar, o que você está falando, bus, ônibus, o quê? Você quer pegar o ônibus, você quer saber onde é que fica o terminal de ônibus, você está me vendendo um ônibus, o que você está falando com isso, sabe? As palavras, elas não estão soltas na nossa cabeça. As palavras, elas têm uma conexão muito grande. E, para a gente entender a linguagem, obviamente, o que o nosso cérebro faz? Ele separa as coisas, né? E Ferdinand de Saussure disse que a gente separa as coisas em significado e significante. Por exemplo, cadeira. Cadeira, eu tenho certeza que você tem uma imagem de uma cadeira na sua mente. Eu tenho certeza que você tem um conceito de cadeira bem claro na sua cabeça. Para que serve uma cadeira? Como que você usa uma cadeira? Não é mesmo? Esse está em um lado. Esse está em um lado. O lado do significado. No lado de significante, a gente tem todos os símbolos e associações que a gente pode fazer com a cadeira. E, por exemplo, como isso seria muito útil para a aquisição da língua? Como isso a gente pode usar esse raciocínio para aquisição da língua? A palavra cadeira, ela não está isolada. Esse som cadeira que você escuta quando eu falo cadeira, ele não está isolado, jogado dentro do seu cérebro, mas ele está perto das coisas que a gente geralmente usa com a cadeira, com as palavras que eu geralmente uso com cadeira. Por exemplo, imagina que no seu cérebro a palavra cadeira está perto de sentar na cadeira, puxar a cadeira, cadeira de plástico, cadeira de metal, cadeira de madeira. Entendeu? Essas palavras, elas estão juntas. Os sons estão juntos. Entendeu? Aqui tem um exemplo que eu coloquei aqui de water. Water. Yes, here I think you can see it. Okay. Water. A bottle of water. Have some water, hot water, much water, a little water, cold water, a glass of water. Já perceberam uma vez? Já perceberam, provavelmente já passaram por isso, quando alguém falou alguma coisa pra você, João, pega pra mim. E você parou assim, você não entendeu a princípio, mas depois de um tempinho você raciocinou e falou, sim, claro, entendi, aquilo faz sentido. Não, a princípio você não entende assim, mas você nem pediu pra pessoa repetir e você já entendeu o que a pessoa tinha dito. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Porque você pensou, nesse momento, no seu cérebro, as conexões que a palavra pega, as conexões possíveis, elas levantaram a mão, assim, elas esperaram você achar alguma coisa que parecesse com aquele som, aquela imagem, você tem a imagem desse som no seu cérebro. Então se alguém falou assim, João, pega pra mim, você pensou, é a cadeira, você olhou pra pessoa, você viu ela com a mão estendida pra você, e você pegou a cadeira. Você associou aquele som, porque esse som tá junto. Pega a cadeira pra mim, tá junto. A palavra cadeira não tá solta, ela tá próxima. Pega a cadeira pra mim. Pega a cadeira de madeira, né? Cadeira, enfim, a mesma coisa aqui pra palavra water. Em inglês, ela não tá solta na sua cabeça, sabe? As combinações possíveis de som, elas estão ali. Por exemplo, water não estaria conectado com banana. Banana water. Não faz sentido nenhum. Água, banana, nenhum sentido. Né? Mas bottle of water, have some water, essas palavras estão próximas, porque a gente usa muito isso no dia a dia. Então, é muito importante, quando a gente está aprendendo inglês, não estudar uma palavra solta, sabe? Mas tentar criar combinações com essa palavra na nossa cabeça.
e focar muito no som que elas fazem, porque, como eu falei, water não tá sozinha, ela tá juntinha do bottle of water. Tá sempre junto, do glass of water, porque a gente sempre usa essas palavras. Much water, a little water, essas palavras estão sempre presentes. Então, fazer esse exercício de aprender uma palavra nova e criar essas combinações na nossa cabeça, falar elas em voz alta, porque quando você fala, você escuta elas também. Olha isso, essa é a fórmula mágica para você começar a aprender inglês sozinho. Aprender palavras novas e combinar elas dentro da sua cabeça com os sons que elas geralmente são acompanhadas. O ônibus, where's the bus? Where can I get the bus? Né? Onde fica o ônibus? Onde eu posso pegar o ônibus? Né? What time does the bus leave? Que horas o ônibus sai? Olha quantas combinações a gente consegue fazer com a palavra bus, não é mesmo? Então crie essas combinações na sua cabeça, fale o máximo possível sozinho com outras pessoas, sempre que tiver a oportunidade de falar com alguém, fale, porque é através dessas conexões que a gente vai fazendo com as palavras que o conhecimento ele vai sendo consolidado na nossa cabeça. E é assim que funciona a aquisição da linguagem. Por isso a gente tem que falar, a gente tem que ouvir, tem que ter contato, e não das coisas isoladas, mas sim das possíveis combinações que a gente pode fazer com elas. Essa foi a aula de hoje, então, muito obrigado e até a próxima.